No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante e que impacta diretamente no seu bolso, a inflação. Você já ouviu falar, né? Mas será que você sabe exatamente como ela funciona e como ela nos afeta? O meu nome é Thiago Januário e eu ajudo pessoas a entender conceitos chatos de economia de uma forma simples e sem enrolação. Se você está cansado de ouvir falar sobre a tal da inflação, que os jornais vivem falando, mas você não tem a mínima ideia do que ela seja, você está no canal certo. Continue até o final do vídeo, porque hoje você vai aprender e nunca mais vai esquecer o que a danadinha da infla tem a te oferecer. Hoje rimou. Até o Anel Gomes da caneta azul vai ficar com inveja. Mas antes de tudo, eu vou te pedir para você se inscrever no meu canal. Curta esse vídeo e ative as notificações. Me siga também nas redes sociais. Assim você vai ficar por dentro de todo o conteúdo que eu postar. Antes de entender o conceito de inflação, você sabe como ela é calculada? Existe uma sigla chamada IPCA, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ela é calculada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o mais conhecido IBGE. O IPCA leva em consideração uma cesta de produtos e serviços que representam os gastos da população brasileira. Essa cesta de produtos e serviços inclui itens essenciais, como por exemplo alimentação, habitação, educação, transporte, entre outros. Ou seja, o IPCA reflete o custo de vida do brasileiro. É importante lembrar que essa cesta de produtos é atualizada periodicamente, exatamente para refletir o padrão de consumo da população. A inflação afeta diretamente produtos e serviços que nós consumimos diariamente, como por exemplo a carne, o arroz, o feijão, o tomate, o chuchu. Estes são exemplos de produtos que podem sofrer aumentos significativos no preço. Outros produtos, por exemplo, como eletrônicos e eletrodomésticos, também sofrem alteração de preço ao longo do tempo. E para ficar mais fácil para você me entender, eu vou falar sobre dois tipos de inflação. A primeira é a inflação de oferta, que também pode ser chamada de inflação puxada por custos. Ela acontece quando os preços de matéria-prima básica sofrem alteração, como por exemplo eletricidade e combustível. Como os preços da matéria-prima básica sofreram alteração, consequentemente os preços do produto também sofrerão alteração e serão repassados para você consumidor. Quer um exemplo bem prático? Vamos imaginar um produtor rural que produz tomates e a sua fazenda tem boa parte da produção e extração que é automatizada. Além das máquinas que ele vai gastar com combustível, ele também tem as máquinas que demandam energia elétrica. Consequentemente, se houve um aumento do combustível e um aumento da energia elétrica, este produtor rural vai repassar o aumento dos custos de energia e combustível para o produto final, ou seja, você consumidor final. Este repasse do produtor é necessário, pois ele precisa de lucro. A segunda é a inflação de demanda. Vamos imaginar que a economia vai bem e que muitas pessoas estão querendo trocar de carro ao mesmo tempo. Existe a possibilidade de as montadoras não darem conta de entregar estes veículos, de fabricar estes veículos, exatamente por conta da demanda repentina ou pela falta de mão de obra, qualificada, ou exatamente por conta da escassez de matéria-prima. Consequentemente, faltarão veículos no mercado e isso afetará o preço final do produto. Isso pode acontecer por alguns motivos. Ou porque as pessoas estão com salários mais altos, ou porque as linhas de crédito estão com taxas mais atrativas e os empréstimos ficam mais fáceis de conseguir. Inclusive, vocês lembram em 2020 que em vários lugares do mundo o papel higiênico tinha se esgotado em alguns mercados? Pois é o que nós podemos chamar de lei da oferta e da procura. Como havia uma demanda muito grande por papel higiênico, uma procura muito grande por papel higiênico, os mercados se esgotaram, consequentemente o preço do papel subiu. Este material então sofreu inflação e o preço final para o consumidor ficou mais alto. Pode até ter faltado papel higiênico no supermercado, mas aqui em casa a gente resolveu o problema de outro jeito.
Eu quero só fazer uma pequena observação aqui nesse vídeo. Além dessas duas inflações que eu citei, existem também mais duas inflações, que seria a inflação estrutural e a inflação inercial. Mas para esse vídeo não ficar muito longo e não ficar chato para você e ficar fácil para você entender, eu não vou falar sobre essas duas. Vou ficar apenas naqueles dois exemplos. Voltando ao assunto sobre facilidade de crédito. Você já ouviu falar na tal da reunião do Copom, onde eles se reúnem de 2 em 2 meses para definir a taxa da Selic? Pois é, se a Selic estiver alta, consequentemente, as taxas de juros dos bancos também estarão altas. Se a Selic estiver baixa, consequentemente, as taxas de crédito nas instituições financeiras também estarão baixas. Digamos que a Selic é o termômetro da economia. Mas eu não vou ficar entrando em detalhe aqui, pois a Selic não é o foco desse vídeo. Em um próximo vídeo eu falarei sobre a Selic. Um outro motivo para o aumento da inflação é quando o Banco Central emite mais moeda para poder financiar as dívidas do governo federal. Com isso, há um aumento da quantidade de dinheiro em circulação. Aliás, um equívoco muito grande é pensar que a causa da inflação é o aumento do preço dos produtos. Ledo engano, pois a causa da inflação é a perda do poder de compra do dinheiro, ou seja, o dinheiro passa a valer cada vez menos. O aumento dos preços é a consequência, é o sintoma da inflação, e não a causa dela. É importante que nós possamos saber quem é o real culpado da inflação. Muitas vezes, nós vamos ao supermercado e nos deparamos com a alta repentina dos preços, como por exemplo o tomate, chuchu, a carne, e aí nós acabamos colocando a culpa naquele dono do mercado, que muitas vezes ele não tem culpa disso. Se nós entendermos que quem precifica, ou seja, quem coloca lá o preço no produto é o responsável, vai acabar que na cabeça de todo mundo o dono do supermercado é o culpado. Só que se nós entendermos que o responsável pela emissão do dinheiro, a emissão da moeda é o Banco Central, é o governo federal, nós vamos então entender que o culpado pela inflação é o governo federal. É muito comum nós vermos nos jornais que o vilão da inflação é, por exemplo, o chuchu. Ah, esse mês o vilão da inflação é chuchu. Esse mês o vilão da inflação é o tomate. Esse mês o vilão da inflação é a carne. O responsável pela inflação é o Banco Central e não o seu produto final. Lembrando para vocês, a causa da inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. O seu dinheiro passa a valer cada vez menos. O aumento dos preços é a consequência, é o sintoma. Não são os preços aumentados os culpados pela inflação. Pois é, e você achando que o culpado da inflação é o dono do supermercado, é o produtor rural da fazenda, é o chuchu, é o tomate, é a carne. E aposto que você ainda estava pensando que para resolver esse problema era só o governo imprimir mais dinheiro, né? Comenta aqui embaixo. Você quer que num próximo vídeo eu fale por que imprimir mais dinheiro não vai resolver o problema do Brasil? Voltando aqui. Então, se uma pessoa está ganhando hoje o que ela ganhava 2 anos atrás, ela perdeu o seu poder de compra. Exatamente porque as coisas ficaram mais caras e ela está recebendo a mesma coisa. Mas Thiago, poder de compra, o que é isso? Você viu que em várias partes desse vídeo eu falei sobre o poder de compra, né? Perder o poder de compra. Mas você sabe o que é poder de compra? Então vamos lá que eu vou te explicar. Imagine que em 2020, recente agora, você tivesse R$100 para abastecer aquele chevetão movido a álcool e ainda rebaixado. Em 2020, com esses mesmos R$100, você conseguiria abastecer 30 litros de etanol. Passando agora para 2023, esses mesmos R$100 você conseguiria abastecer apenas 21 litros. Lembrando que eu estou pegando como referência maio de 2023 e aqui na minha cidade, tá? Depois não vim no vídeo falando... Voltando aqui, eu estou falando agora de 2023, porque se eu estivesse falando lá de agosto de 2022, esses mesmos R$100 conseguiriam abastecer apenas 16 litros de etanol. Pois é, os mesmos R$100 que em 2020 você abastecia 30 litros de etanol, em 2022 você abastecia somente 16 litros. Viu como que a inflação faz você perder o poder de compra?
É por isso que quem mais sofre com a inflação é quem vive de salário, pois a sua renda quase não muda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa é uma explicação bem simples, bem objetiva sobre o que é inflação. A explicação técnica é muito mais longa, muito mais chata. Então, se você que veio a esse vídeo tem um conhecimento mais amplo sobre a inflação, esse vídeo é apenas para demonstrar para a pessoa totalmente leiga, que não sabe nada sobre a inflação, que sempre ouve falar, mas não sabia como definir, e essa explicação também pode servir para você complementar um pouco do que você já sabe. Eu vou ficando por aqui e você já sabe, né? Não deixe de se inscrever neste canal, ativar as notificações, que é muito importante para que você fique por dentro de tudo aquilo que eu postar, curtir este vídeo e compartilhar com aquele amigo folgado que sempre fica te pedindo carona, mas não tem coragem de botar R$10 de gasolina. Sabe por quê? Porque ele fala que o dono de posto está cada vez mais rico. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!